Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 2, do volume 3, trecho 2 e 3. Jesus em entretenimento com Luísa, 3 de novembro de 1899. Esta manhã, meu amado Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja e desapareceu. E eu lá fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual oração, adoração. Mas enquanto fazia isso, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar como criança que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele, e sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isso, tomou o aspecto sério, e mostrava que não lhe agradam os meus beijos e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isso, continuei e lhe disse: Meu querido Belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços. E eu te dei toda a liberdade. Hoje, quero com você desabafar eu. Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando. E vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou, e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou querendo ele desafogar comigo. E enquanto me beijava, me disse: Amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Então, eu não sei, assim, qual é, não sei ainda, só Jesus me dá a luz, né? Sobre essa forma, né, de Jesus fazer com ela, né? Esse jogo com ela tudo aí, não aceitar, rejeitar os beijos dela, mas é um tipo de atitude ali para, né, para poder atiçar mais o amor dela por ele. É o que eu acredito, é o que Jesus, né, me ilumina agora, que é para poder aumentar o amor dela por ele, atiçar esse amor, né, mexer ali com ela, com os sentimentos dela, sobre ele, para ele, né, focado nele, tudo nele. E aí é isso, né? Então ele fala que a minha divindade habita em ti habitualmente, né, constantemente está ali, habitualmente está sempre com ela. E à medida que você vai inventando novas coisas, então tá dando dicas para ela, né? Novas coisas para se deleitar comigo, para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, né, para poder fazer o mesmo que você, uso também novos modos para fazer. Então, se você cria um novo modo de lidar comigo, eu vou também, para estar a par, fazer o mesmo com você. Aí ela falou: ah, tá bom. Então, é como se fosse realmente não sei, é um jeito dele lidar com ela ali nessa realidade sensível, né? Ela estava adorando o Santíssimo, a gente não vai julgar, assim, por que que ela está adorando o Santíssimo, é Jesus que está ali, e ela larga o Santíssimo e vai procurar a presença de Jesus criança em outro lugar. Então, né, a gente fica meio assim, por causa da doutrina católica, a gente fica meio estranho, né? Um padre poderia até estranhar, nossa, a presença eucarística está ali, Jesus já está ali, né? Como que ela vai procurar Jesus de outra forma, se ele já está ali, adora, fica ali, olhando para Jesus ali, que tá bom, né? Mas a Luísa, ela vive nessa liberdade. E eu sinto essa liberdade também com Jesus, sabe? Eu não me sinto presa também a ter que ir na igreja para encontrar ele no Santíssimo. Eu tô sempre com ele em todo momento e em todas as circunstâncias eu sinto a presença dele, tomando banho. Muitas vezes ele fala comigo, muitas vezes na hora que eu tô tomando banho. Muitas vezes. Então, assim, eu não fico com essas graças também, não. Aceito qualquer circunstância que ele apareça ali no meu coração, que ele venha me falar comigo, né? Eu tô sempre assim, sentindo a presença dele em qualquer circunstância, de qualquer forma. Não fico com essas graças também, não. É o que eu posso dizer desse trecho, tá? O outro trecho é o 3.3, 4 de novembro de 1899, efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. É uma informação bem interessante que é bom a gente conhecer.
Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto. Então, o demônio que se vestia de Jesus, né, se transformava em Jesus e fazia-se ver. Mas eu não advertindo os habituais efeitos, então ela não sentia aquela alegria, o efeito da presença de Jesus. Então comecei a duvidar e perseguir-me com a cruz, né, para espantar o inimigo. Primeiro eu e depois eu fui fazer nele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Né? Então, pouco depois veio meu amado Jesus e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, né? Ela já ficou meio esperta. Então, né, é o certo mesmo, tem que fazer. Tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era demônio, me disse: vamos prestar atenção. Minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos. Então ela viu esses efeitos na hora que o demônio apareceu. Mas na hora que Jesus apareceu, ela já não estava tão ligada, né? Ela não estava ligada. Então, para te assegurar se sou eu, você tem que ficar, né, observar a tua atenção nos efeitos internos, se movem à virtude ou ao vício. Já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Então, assim, quais são os efeitos? Né? Alegria, paz, né? São virtudes. Né? Fé, esperança, amor, né? Então, são efeitos que ela sente quando é Jesus, né? E quando é o demônio é vício. Aí vício é medo, dúvida, desconfiança, engano, confusão, repugnância, né? Então, já é vício. Já que com minha natureza é virtude, nenhuma outra faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Isso você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é. O que não pode acontecer jamais. Então, assim, é certeza absoluta que ele é virtude, que ele vai trazer o efeito de amor, né, de paz, de tranquilidade, de serenidade, né, de confiança, de esperança. Então, ele vai trazer esses efeitos. O inimigo vai trazer o oposto, ele vai trazer medo. Você vai sentir um pouco de medo. Você vai sentir mal-estar, você vai sentir desconfiança, vai duvidar, entendeu? Vai trazer orgulho, né? Vaidade, entendeu? Autoestima, essas coisas. Então, aí ele fala que aí quando ele explica, isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, algum vício, alguma coisa ruim, a carne se muda em pus e pode-se dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter a si a sombra do vício, cessaria de ser. Então, eu não, entendeu? É isso que ele está querendo dizer, não vai ser vício nunca, só vai ser virtude. Então, a gente entendendo o que é paz, serenidade, tranquilidade, confiança, amor, né? Aí vai ser Jesus, né? Então, claramente é isso que a gente pode entender dos dois, né, desse trecho aí. Amém, Jesus? Eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me agora da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. É nosso nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração. Mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar como uma criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Quem pode dizer o meu contentamento?
Voei a ele, e sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isto, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradam meus beijos e começou a me rejeitar. Eu não levando em conta isto, continuei e lhe disse: Meu querido Belo, no outro dia você quis desabafar comigo, com beijos e abraços, e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando. E vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou, e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar comigo, e enquanto me beijava, me disse: Amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Então, é muito legal, né? Porque ele vai fazendo novos modos para que a alma cada vez mais cresça nela o amor, né? Que ela se estreite mais a ele, né? Ele faz isso para provocar mais o amor da criatura, né? Deixar ela mais apaixonada, né? Provocar nela mais esse ato de amor, né? Porque foi uma dor, né? Aquela rejeição, mas ao mesmo tempo isso fez com que ela ficasse mais, como que eu posso dizer? Aquilo mexeu com ela, aquilo causou algo nela, né? É a psicologia de Jesus, assim, né? Causou nela algo, provocou nela como é que fala, Senhor? Sabe, provocar mais amor na pessoa, né? Eu esqueci a palavra, né? Mas é como se fosse para provocar mais amor nela, né? É um jogo, sempre Jesus faz isso, né? Tem um objetivo, uma reparação em cima disso, em cima dessa realidade, né? Então, assim, é para alimentar mais amor nela ainda, ela vai se sentir persuadida através dessa confusão a querer amar mais ainda ele, né? A lutar mais por ele ainda, a procurar ele mais ainda, a insistir mais com ele. E essa insistência é a reparação, né? Essa insistência que ele queria dela, né? Então, assim, e esse sofrimento, né, que ó, pra você ver, ele que causou a dor é por ele, né? A alma tá sofrendo ali por ele, né? Isso tudo é reparatório também. Então, assim, é assim que Jesus ele desafoga, né, com a pessoa também, né? É uma forma dele aliviar, encontrar alívio também, porque ele vê uma pessoa ali que tá amando ele, né? Que sofre por ele, né? Então, isso é bem legal, né? Então, eu creio que é igual Jesus falou na meditação, é para justamente produzir mais amor ainda na pessoa, né? Aí eu estava pensando assim também, né? Que é uma confiança que você também tem que ter, né? Porque imagina só, Jesus aparece e te atrai, né? E aí parece que depois ele te rejeita. Você tem que confiar nele, de não pensar mal, né? Dele, ou ficar também em si mesmo. É, pensando em si mesmo, né? Você tem que confiar nele. Você não pode só querer assim, quando Jesus é maravilhoso e doce comigo, só me dá contentamento, eu confio nele. Mas quando vem uma frieza, e quando ele permite a frieza vir na minha vida, porque isso, a gente não tem a visão sensível para sentir isso, né? Ou ele aparecer, ele desaparecer e a dor disso, mas ele pode permitir por parte das criaturas, pode permitir por meio de circunstância em que, cadê uma luz, Senhor, você não me dá? Uma circunstância assim estranha, né? Uma confusão que você passe, uma escuridão, e você não pode pensar mal de Deus, né? Pensar, a vontade de Deus está me rejeitando, está me pondo para fora, né? Não existe isso, né? Tá me rejeitando agora por meio dessa frieza, dessa realidade que eu tô vivendo. Então ele pode permitir situações assim, né? E ele quer que você confie nele, entendeu? Ele tá fazendo isso para que você se estreite mais a ele, que seja só por ele mesmo, que não tenha nenhum elemento sensível, de consolação sensível para que você tenha essa união com Jesus, mas que seja pura, sabe? Por uma confiança absurda nele. Independente da situação, eu tenho que ser bem tratado por Deus para estar com ele, né? Como uma criança mimada. Não. Ele pode me permitir a frieza, ele pode me permitir as contrariedades, e você ainda se aproveita disso para se estreitar mais ainda com ele, para unir-se mais ainda a ele. Isso é muito importante, isso é reparatório, né? Então, assim, é a forma com que ele nos visita a nossa alma. É a forma com que ele vem. E ele vem, ele pode vir dar um abraço nela, ele pode vir rejeitar ela. Mas ele não tá.
Não é aí tá dizendo: "Não, eu não te quero", na vontade de Deus, eu tô te rejeitando, eu tô te jogando fora. Então isso é a mensagem errada quando a gente vê Deus a ação de Deus com desconfiança. Agora quando a gente avalia o que permite na nossa vida tem um para quê. Ele tá dizendo algo com aquilo. Ele permite para nós ele fala assim que o gelo purifica mais que o fogo, né, porque a pessoa enquanto tá lá no calor daquele momento, com Deus e tudo, aí é muito gostoso mesmo ela tá ali com Deus, né, ela canta para Deus: "Ah, o Senhor é o centro da minha vida, e não sei o quê, o Senhor é maravilhoso, eu dou minha vida por você". Mas e quando esfria, né, e quando ele te dá um balde de água fria, né, quando ele permite uma escuridão, e quando, assim, ele permite, assim, você vai na igreja e não sente nada, você comunga, não sente nada, 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 e às vezes tá até com sentimentos ruins ali dentro da igreja, e ali se você olhar com desconfiança para ele, você pode pensar mal dele, né, e ter a desconfiança de que: "Cadê Jesus? Jesus não me ama, se ele me amasse", mas ele fala que o gelo, que você sentir a frieza, o que que faz quando você sente frio? Você corre para o calor, né, isso te impulsiona mais para ir para o calor. Então é um impulso maior para que você se una mais a ele, entendeu? É o vínculos que ele está formando com você de te manter mais próxima ainda dele. Isso é muito importante, né, então ele faz muito isso, trabalha isso dentro de nós, muito. Eu percebo que Jesus permite muita frieza das pessoas para que eu fique só olhando para ele. Ele permite muito do meu esposo, realidades, né, para que eu possa confiar só nele, que só ele mesmo pode cuidar de mim, que não tenha nenhuma dependência emocional, né, de nada, né, de ninguém, porque todo cuidado que ele vier das pessoas é ele que está proporcionando, mas assim, que eu não fique olhando para elas, né, porque elas podem no outro dia já tratar com frieza. Então assim, ele faz muito isso comigo para que eu possa ficar com ele, para que eu possa falar com ele, para que eu possa, confiar nele, esperar dele, não esperar nada do meu marido, não esperar das pessoas ao meu redor, não ficar esperando da terra nada. Então ele tem que trabalhar muito isso dentro de mim, né, porque ele me conhece, né, ele sabe, das minhas misérias ainda e falhas, né. Então eu percebo que ele faz muito vento de frieza, eu vivo muito isso, né. Mas da parte dele não, né, da parte dele quando eu vou ler, vou estudar, a palavra me aquece completamente, a palavra, o ensinamento, o livro do céu está aqui no grupo, as luzes, os vídeos, isso me preenche 100%, né. Ele não me dá essa frieza, mas às vezes ele tira essa parte das pessoas, né, porque talvez meus olhos estavam lá, né, estava esperando alguma coisa ainda, então assim, eu sei que tem uma estratégia de Jesus aí, trabalhando isso dentro de mim, né. Claro que tem situações que ele fala: "Não, isso aí tá errado, você tem que falar para o seu esposo, né, isso aí não pode". Claro, mas aí quando eu vou fazer isso, é por Deus mesmo, é pela ordem, não é por mim, não tem uma estima, não tem uma coisa, me ame a mim, né, valorize eu, vendo a minha pessoa sentida, sofrendo, né. Porque meio que a frieza já fez com que eu desapegasse, né, já me deu como que eu falo? Eh um desapontamento, né, de não querer nada. Quando vier algum bem, é Deus, da criatura, né, então, assim, esperar só dele, ver só ele, né. Então é muito importante, né. E essa confiança, sabe, porque muitas pessoas desanimam na caminhada, porque quando tá tudo bem, quando é mil maravilhas, o êxtase, né, "Ai, eu tô sentindo a presença de Jesus, ele tá me abraçando, me consolando", ótimo. Aí quando não sente nada, a pessoa sente assim: "Deus tá me rejeitando". Em vez dela se unir mais a Deus e buscar ele pelo que ele é mesmo, sem esperar nada, às vezes ela se fecha e desconfia dele. Então aí você vê, é muito triste essa realidade e nós não temos que ter essa atitude. Às vezes Deus pode usar de alguém aqui, entre nós. "Ai, a Ruth foi fria comigo, eu achei a Ruth fria, me parece que ela tá me rejeitando. Ela não ouviu meu áudio, ela não comentou nada". Nossa, não falou nada. Nossa, eu senti a frieza da parte dela. E Jesus é Jesus, né. Ele pode estar jogando com você, para que você não esteja aqui porque alguém está falando o seu nome, porque alguém está te abraçando, porque alguém está porque isso não tem aqui, né. Mas que você não fique esperando isso, não tenha esse tipo de expectativas, né,
de receber algo, para ser considerada, né? Então, se ele vê que tem isso no seu coração, ele permite a frieza mesmo, e é Jesus que está te tratando assim. Não veja pessoas, é Jesus. Por quê? Porque quer que você o ame pelo que ele é, né? Que você confie plenamente nele, sem depender de sensitivo, que os seus sentidos sejam saciados para que você confie nele. Isso é muito importante. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto, sem vergonha, mas é de permissão de Deus, né? E fazer-se ver. Ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Então, e tudo tem um propósito divino, tá? Nisso, sempre tem. O demônio se torna instrumento de Deus, tá? Ele se torna instrumento de Deus. Então, mas eu não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Então, ela já tinha uma informação que Jesus deu antes para ela, né? Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente eu rejeitei de mim sem olhar para ele. Então, sem dar ideia, né, já cortou ele ali, né? Pouco depois veio meu amado Jesus e, temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: Minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, sua atenção deve estar nos efeitos internos. Se movem à virtude ou ao vício, já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos. Então eu não vou produzir vício em você nunca, né? Mas o que é da virtude? Da virtude, a minha virtude que eu vou comunicar a você, né? Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim minha natureza, se minimamente pudesse reter-se à sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais, tão impossível isso. Impossível Jesus vir e te incentivar a coisa errada. Você falar que é Jesus, não é Jesus. Então é muito interessante isso para que a gente possa perceber. Mas Ruth, nós não vemos demônio aparecendo. É, Deus pode permitir alguma tentação? Pode. Mas, gente, quem é realmente o mal falando com a gente? Se não é o nosso próprio humano, né? A nossa própria vontade humana, que é o problema, né? Então, assim, e o que que ela incentiva? Ela incentiva, persevere, siga em frente, morre para si mesmo, faz o áudio e grava, não pense em si mesmo. Olha, presta atenção na luz que Jesus está dando nesse conselho aí. Você acha que o humano, o vício, o seu humano, o seu eu quer te defender. O seu eu vai dizer coisas de vício. Vai dizer para você assim: você está certíssima, não arrede o pé. Aquela outra pessoa que tem que se curvar para você. Você está correta, correta, correta. Então, imagina assim: você está na situação, você está errado, né? Na situação. E Jesus te orientou, mas você não quer ouvir orientação. Você quer viver pelos seus sentimentos, né? E aí fica aquela voz dentro de você, não, Jesus entende você, aquela outra pessoa é o humano da Aline falando. Jesus entende você. Olha, se eu fosse o seu, eu largava a mão, sai do grupo, essas coisas. Você acha que isso é Jesus ou é o demônio? Jesus vai mandar você desobedecer à própria verdade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a ordem dele, né? Ele vai contra a própria palavra dele, que é isso que ele tá falando, contra a própria carne aqui, né? Matar, não tem lógica isso, e contra a própria natureza. Deus e contra a própria verdade dele, e contra a própria natureza dele, porque ele é a pura verdade, ele é luz. Então nunca que vai virar e vai falar assim, é você com o seu humano tá certo, e aquela pessoa ali que tá errada, que tá falando em meu nome, mas é ela que tá errada. Nunca. Nunca que vai falar assim, fica no seu vício mesmo, ó filha, você quer afastar, você quer fazer na hora que você quiser, tá bom, filha. Tudo bem, você está certíssima, tá? Você acha que Deus vai contra ele mesmo e contra a própria verdade, palavra, o que ele deseja, porque o que ele mais fala, uma das coisas que fala que mais agrada na alma que vive na divina vontade é a constância. Para pegar esse exemplo para explicar. É a constância no bem. O que que acontece quando é o demônio? A pessoa começa a ouvir umas vozes assim, a própria mente dela pensando, né? Racionalizando. A divina vontade não é para mim, não. Eu não consigo. Eu não consigo ser como fulano de tal. Eu vou sair. Não tem como.
Não, eu não sei, sabe? Eu tô duvidando que é isso mesmo. Perguntei o padre, perguntei alguém, a gente da família, eles falaram que é esquisito isso aí. Ah, não sei não. Não vou parar, então eu vou ficar quietinha, não vou falar nada. É uma prudência que eu tô tendo de silenciar para não falar besteira. Isso é vício. Isso não é Jesus. Vai contra o próprio Jesus, porque como que Jesus vai falar e desfalar o que fala? Se ele fala partilha, né? Sejais falantes e obrantes, né? Comunica. A constância no bem é o sinal de saber se realmente, né? A minha vida divina está em você. E Jesus fala que para saber se a vida divina está na pessoa, é se ela é constante no bem. Se ela é uma pessoa que faz intervalos e para, e fica naquela, silencia por um tempo, atrasa nas partilhas, em tudo, na atenção com Jesus, desaparece, depois reaparece, é um sinal muito grande que tem nela é o vício, né? Então, assim, aí Jesus vai virar, não, tudo bem, você, o seu caso é diferente, você tem muito trabalho, minha filha, a sua vida é muito corrida. Eu entendo você. Uai, vai estar desmentindo o próprio ele mesmo. Seria ir contra a própria carne, a natureza. Não tem lógica. Então, nunca que ele vai falar e vai produzir em você vício, que é soberba o seu ego, inflamar o seu ego, né? Você tá errada e ele ficar assim, te inchando. Ai, você é maravilhosa, é isso mesmo, nossa. Tudo que você sente é verdadeiro, é não sei o quê, e ficar ali, sabe? Te mimando, seu mimimi, passando a mão no seu humano. Isso não é Jesus. Jesus vai te destruir. Jesus, às vezes, o efeito de Jesus, às vezes, é uma destruição total dentro de você, né? Porque Jesus falando dentro de você vai falar, você tá errada. Você tá pensando em si mesmo. Para de pensar em si mesmo. Morre para si mesmo. E aí você fala, mas isso não é bom, então? Eu vou ficar triste. Mas Jesus fala também em um trecho que ele é sempre o bem. Tudo que ele faz é luz e é bom. E que a presença dele só pode causar bem, amor. Se mais os efeitos da presença de Jesus podem diferenciar de pessoa para pessoa dependendo da pessoa. Se dentro da pessoa ela já é uma pessoa muito arrogante, muito apegada a si mesma, cheia de estima própria, ela ouve uma palavra de Jesus, uma correção e não gosta. Então não é que a palavra de Jesus produziu nela vício, então é o demônio, porque eu fiquei perturbada com que, sei lá, a Aline me falou uma coisa, Ruth, para de pensar em si mesma. E eu fiquei chateada, perturbada e não quis falar mais nada. Ah, não, então não é Jesus não, porque se fosse Jesus eu ia sentir paz na hora e falar, amém, Aline, obrigada, glória a Deus. Mas eu fiquei perturbada e chateada. Pois é, mas o falar de Jesus produz efeito diferente também dependendo da pessoa, porque o problema está na pessoa, tem isso também. E o que ele vai falar, como você vai saber se é ele? Porque a verdade que é imutável. Ele não vai contra ele. Como que ele pede para partilhar? Ele pede a constância e tantas coisas que ele pede a humildade, tantas coisas que ele pede no livro do céu, e aí ele vai e com você vai ser diferente disso. Entendeu? Não tem como, ele não vai negar a si mesmo, a própria verdade dele e ir lá e jogar tudo fora. Não tem como, seria ele contra ele mesmo. Isso não vai acontecer, isso é impossível. Então, o que for falado para um vai ser falado para o outro, vai ser falado para o outro, vai ser falado para o outro. Todo mundo vai ser dito se morra para si mesmo. Entendeu? Então aí que você vai ver. Isso, mas então não produziu, produz paz a palavra dele. Mas você tem que ter disposição para receber essa palavra. Porque quando a gente recebe a palavra, a correção e fala amém, glória a Deus, deixa eu prestar atenção no que Jesus está falando. Os efeitos internos são paz, alegria. Obrigada por me iluminar, Jesus. Obrigada por essa palavra que o Senhor está me dizendo. Então, ele não vai mimar o seu ego, ele vai destruir o seu ego. E o demônio vai inchar você. Deus vai te desinchar. Deus vai fazer você ter conhecimento de si mesma, né? Ele vai fazer você ser o nada. Vai te mostrar o nada. Entendeu? Então, assim, e você vendo a luz que vai sim ter os efeitos da palavra, porque a palavra, ela cria o que ela é. O demônio não pode criar nada em você. Tem um outro trecho do livro do céu que ele fala isso. O demônio não pode. A palavra dele pode falar de virtude, mas não pode infundir na alma. Jesus pode. Então você vai perceber que se você vai ver que aquela palavra é lógica, se é verdadeira, é correta, é verdade. Você vai perceber que aquela palavra, se você ama, acolhe e vive e obedece, os efeitos internos dentro de você é uma paz absurda, é uma mudança total. Você não vai ser mais a mesma pessoa que você era antes. De vício, o vício transforma-se em virtude mesmo. Porque aquele hábito errado que você tinha,
aquilo é exterminado, né? Você passa a viver conforme a luz e você vai sentir alegria, paz, tranquilidade. Você vai sentir os efeitos. Não tem como a palavra de Deus bater sem produzir os seus frutos, mas também depende da disposição da criatura. Mas o falar dele é sempre para produzir santidade em você, nunca para fazer você ser mais humana ainda. Se é algo que está te fazendo mais humana ainda, mais cheia de si mesma, é o demônio. Porque a palavra dele vai te transformar em divina, né? Vai te encher dele mesmo, entendeu? Vai te espiritualizar e não te deixar mais na terra, mais no material. Amém? Então é isso. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat minha mãe. Feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 3, o capítulo 2, 3 de novembro de 1899. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração, mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isso, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradava, que não lhe agradam meus beijos, e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isto, continuei e lhe disse: meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo, com beijos e abraços. E eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar. Também eu? Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando, e vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou, e eu lhe pedi perdão por minhas impertinências. Me perguntou, me perdoou, querendo ele desafogar comigo. E enquanto me beijava, me disse: amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Com isso, entendo que, somos demasiadamente apegados ao sensitivo. E como somos, né? A necessidade do gozo, da satisfação, das consolações, sensitivas. Mas é aquilo que Jesus diz a Santa Teresa, né? Numa situação, Santa Teresa diz: é assim que tratas os seus amigos. Jesus diz: sim, é assim que eu trato os meus amigos, né? Porque o que foi a vida de Jesus, né? Para com ele não houve misericórdia, para com ele não houve, senão o sofrimento, senão aqui o abandono, o desprezo, o descaso, a rejeição. E até hoje mesmo agora, nesse instante,
né? Porque se quer mais as consolações do que o próprio Deus, né? Se quer mais a, a sagrada tradição, né? A lei do que o próprio Deus. Mas é quando se há mesmo aqui essa privação de Jesus, essa falta de, de, de sentido, né? De senti-lo. E até o contrário, sentir mesmo que ele, esse sentimento de rejeição. Mas para quê? Para que nos unamos mais a ele, não é o que a própria oração de Luísa diz, né? A oração ao Santíssimo Sacramento vai dizer, se vós me rejeitaste, eu gritarei mais alto, né? A fim de que salve meus irmãos, seus filhos, meus irmãos. Né? Então é essa participação assídua, né, aos sofrimentos dele, à vida dele, né? E a reparar por isso. Condição essa que o próprio Jesus sentiu a privação do Pai. Né? Então, nada dessas coisas tem que nos espantar. Espantado temos de estar se der o contrário. Né? Que é sinal que eu estou vivendo a divina vontade segundo a minha vontade. Né? Como disse num vídeo, né, da escola, eu camuflei a divina vontade, eu camuflei a minha vontade humana como vontade divina. Onde tudo para mim tá mil maravilhas, tá super agradável e confortável. Mas é o contrário, a cruz não se afasta, né, do Filho da Divina Vontade, mas se vive essa cruz não com amargura, não com lamentos, com pensamentos de desistir, de largar a mão, de dizer, pensar que não seja para mim e tantas outras coisas. É tudo pensamentos humanos. Né? Se Jesus tivesse tido um pensamento humano, ele não teria redimido a humanidade nunca, né? Jamais. Né? Ainda mais vendo ele, a rejeição das criaturas e tudo, né? Não, deixe eles não querem viver assim, então deixa eles na liberdade deles. Mas não, é preciso extirpar de nós, é preciso, né, essa separação, né? Separar o, o que é bom daquilo que é ainda melhor e ficar com aquele que é melhor, com a vontade de Deus, o propósito divino. Então eu não busco a minha satisfação, mas a satisfação de Deus, o contentamento dele. E pode ser que o contentamento dele, muitas das vezes, seja algo amargo para mim, né? Para mortificar o meu ego, os meus sentimentos, a minha vontade, né? O meu querer, a fim de que prevaleça o querer divino. Um sentimento de soberba, de autossuficiência e, e tantos outros pensamentos humanos, né? Que é até uma diferenciação que há de fazer nesse próximo trecho, que é o trecho terceiro, né, do dia 4 de novembro de 1899. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Né? Como esta manhã, o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver, mas eu não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era, o demônio me disse:
Minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, né, que não no sensitivo, porque quem vai provocar a satisfação do sensitivo é o demônio, né? Ah, fica tranquilo, porque, né, você não tem que se submeter a certas coisas, né? E toda aquela massagem, né, ao ego, né? Tua atenção deve estar nos efeitos internos, se movem à virtude ou ao vício, né? O pensar em si mesmo é um vício terrível, tremendo. O apego a isso, então, nem se fala, né? Já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, né? Mais do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim minha natureza, se minimamente pudesse reter em si, e a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais, né? Perde a sua propriedade, né? Assim como a carne aqui. Acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. E aqui as perguntas. Por que Jesus inicialmente rejeita os beijos de Luísa no capítulo 2? É, mas depois explica que era uma brincadeira para promover nela meios, né, dela o amar, né, apesar de não pelo que Jesus tem a dar a ela, mas pelo que Jesus é, né? Porque é muito fácil eu estar com Jesus, seguir Jesus, né? Estando tudo bem, tudo maravilhoso, né? Sem né, nenhuma adversidade, nenhum descontentamento, né? Mas é na penúria, é na dificuldade, é que eu tenho, né, que manifestar meu amor a Ele, não pelo que Ele me traz, mas pelo que Ele é, né? E nessa certeza, né, sem dúvidas. Ah, mas eu estou passando por isso, Jesus me abandonou, né? Então eu também vou largar a mão, não vou correr atrás dele, mas não vou. Mas é aí o amor é sofrimento, né? O amor é dor, né? E mesmo essa privação que Jesus aqui, né? Essa situação com ela e também para com cada um de nós se dá, é para o nosso próprio crescimento, né? O desapego de nossos caprichos, de nossa vontade humana e a maturidade, né? A espiritualidade, né? O permanecer, o fixar-se nele, não pelo que ele tem nos dado ou nos deu, o que vem a nos dar, né? Isso é interesse, né? Interesse próprio, vontade humana. Mas quando eu passo por cima de tudo isso e permaneço com ele, fiel a ele, buscando por ele, como Luísa diz aqui, né? Beijando, né? E não me enchendo de pensamento de culpa. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, por isso ele me rejeita, né? Por eu não estar correspondendo como deveria, por isso ele me rejeita. Bom, então, se é por isso, né, tá resolvido o problema. Vamos o buscar mais, vamos, né, beijá-lo mais, como Luísa diz, né? Se tu me rejeitares, eu gritarei mais alto. Ou seja, né, eu apertarei o passo para aproximar-me mais ainda dele, né? E não o contrário. É igual que ao persistir, né, a buscar o conhecimento, Jesus revela a ela que era uma brincadeira. Porque brincadeira esta para a, a aprender mais ainda a ele. Né? Como isso reflete a natureza da relação entre a alma humana e o divino.
né? É isso, é deixarmos o humano para ficarmos com o divino, é deixarmos os nossos sentidos, as nossas sensações humanas, o apego a elas, para satisfazer a Deus, né? Qual é o significado da comparação feita por Jesus entre a carne, que se transforma em pus, e a impossibilidade de sua natureza divina aceitar o vício, né? É o que diz de perder a propriedade, né? A carne que se transforma em pus, né, perde a sua real propriedade, contaminada, corrompida, e a relação disso, né, com a, o ser divino é que Jesus é virtude e não vício. Portanto, jamais comunicará algum vício, jamais suscitará na criatura paixões. Pelo contrário, né? Sim, virtudes, suas virtudes divinas, né? Então, não o amor a si próprio, mas o amor a Deus, né? O dar glória a Deus e a salvação das almas. Mais uma vez, como diz Luísa na oração, se vós me rejeitastes, eu gritarei ainda mais alto, implorando a salvação de seus filhos, meus irmãos, né? Eu não fico pensando em mim mesmo, né? Não busco consolação para mim mesmo, mas a glória de Deus, a salvação de meus irmãos. Aqueles sim que estão na ignorância, na lama do pecado, né? Supostamente, né, abandonados, não abandonados por Deus, pelo contrário, mas abandonaram a Deus, né? Porque por não verem nelas os contentamentos, o amor de Deus, né? E aí nesse primeiro momento o busca por isso, né? Para alívio de seus sofrimentos, mas não para mudança de vida, mas para continuar vivendo como estão, né? Ou seja, sopro de vida para continuar, né, se satisfazendo, né? Uma saúde para continuar a sua vida de vício e pecados, né? Então, de que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro se vir a perder sua alma? De que adianta a saúde se caminha a passos largos para o inferno? De que adianta? Então, já é o cuidado, o amor de Deus que você vive essa privação de Deus, que vive essa privação da saúde, vive essa privação de tantas coisas, a fim de que, estando no nada, né, a fim de que, indo para o seu nada, neste nada encontre Deus, né? Busque por Ele, né? Como Nossa Senhora diz a Pedro, buscai-o até o encontrar. Como a experiência de Luísa com o demônio no capítulo 3 ilustra a importância de discernir entre influências espirituais, né? É isso. Se é no espírito, a vida no espírito é lá, né? Não satisfações, né, sensitivas, carnais. E mesmo a satisfação no espírito, né? O demônio pode, né, promover isso. Ele não reconheceu Jesus exatamente por isso. Jesus não buscava seus interesses próprios, humanos, mas buscava os interesses de Deus. E é o que o demônio, né, não conseguia entender. Se ele é Deus, ele não vai submeter a isso e aquilo. Então, Jesus não é Deus, né? Então, é a humildade, né? Tem um outro trecho que vai dizer: o demônio pode comunicar até mesmo virtudes, mas a humildade jamais, né? A submissão, né? A pequenez, o nada. Isso para ele é inadmissível. Enquanto que para Jesus se dá ao contrário, né? Esvaziou-se de si mesmo, apresentando-se como um simples homem, né? Ou seja, ele não se serviu de seu poder divino, mas na humildade, na pequenez de criatura, né? Fez o tudo, né, se transformar em ato divino, né? Assim sendo, na nossa pequenez, encontramos o ser divino e cedemos lugar a ele
para viver e fazer em nós e através de nós. Então eu me desapego de mim mesmo, né, do humano. Porque o demônio, ao tentar imitar Jesus, não consegue reproduzir os mesmos efeitos de paz e virtude, né? Por isso que eu acabei de dizer, né? Ele não consegue viver a humildade. O que isso revela sobre a natureza do mal em contraste com o divino, né? Lembrando aqui o que ele fez com Jesus no deserto, né? Dar-te-ei todas essas coisas, tudo me foi dado. Dar-te-ei todas estas coisas se te prostrares diante de mim e me adorar. Né? Ou seja, satisfarei os seus anseios, né? Humanos, porque aqui ó, foi tudo terra o que ele mostrou. Todos estes reinos foi dado a mim, que é uma tremenda mentira também. Né? Dar-te-ei todas estas coisas se te prostrar, né? Farei de ti um rei terreno. Né? Era tudo terra, voltado para a terra, voltado para o amor próprio, a satisfação própria. Né? E não vivemos para satisfação própria, vivemos por Deus, para Deus, em Deus, a satisfação de Deus. E ela se dará por meio da rejeição que fazemos, né? Assim como Jesus disse, né? Vai-te para trás, Satanás. Que vai dizer, né? Servirá a Deus e só há um só Deus e só a este servirei. Então, não aos apetites e prazeres do mundo eu renuncio a isto, a estes, para estar com Deus, né? Como diz São Paulo, tenho tudo como em conta de esterco para ganhar Cristo e ser encontrado com Ele. Né? Então, vivamos as privações que venhamos a ter neste mundo, as renúncias que temos de fazer, né? Para ser encontrado com Ele, né? Visando um algo ainda maior, o tudo, que é Deus, que é a sua vida divina. Né? O deixar de ficar se olhando, se avaliando, né? Criando expectativas, ou Jesus me abandonou. Não é Jesus que me abandonou, é eu que me afastei dele. Né? Sou eu que não estou correspondendo. E se assim o é, né? Poxa, tá na cara. Né? Não culpar Deus. Né? Desde o princípio, né? A criatura tem essa mania de culpar a Deus. Ah, foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Né? Foi ela. Né? Mas não assume, né? Não se reconhece. Né? Sou eu. E se sou eu, bom, então vamos lá. Né? E não ficar na culpa, não ficar ali na lama, maçando barro. Né? Bora caminhar, bora para frente. Desapegando de si mesmo. Né? Larga isso. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Não se fixar, né? No que a realidade, no que o acontecimento está mostrando, mas na verdade, né? Fixar-se nas verdades do livro do céu, né? Na verdade, Deus não se engana, né? E nem engana os seus. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será o sempre. As mudanças estão na conduta da vontade humana, da criatura. Deus permanece sempre fixo, não? É como uma frase do Katia Sará que eu li ainda outro dia: a cruz é o centro, ela nunca sai do lugar. E a terra é quem gira, tem que girar em torno, em volta, sem nunca atirar, sem nunca perder de seu centro.
Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.